Pai querido, muito obrigado. Louvamos e agradecemos pela tua presença, pela vida do pastor Marcílio. Obrigado pela oportunidade de aprendermos da tua palavra através da vida dele. Que ele seja um canal de bênçãos para as nossas vidas, que homens e mulheres sejam edificados através da espada afiada que sairá dos seus lábios, trazendo, ó Deus, alimento vivo que vem dos céus. Assim nós oramos e o abençoamos em nome de Cristo Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Deus abençoe, meu filho. Graça e paz. Amém? Como o pastor falou, né? Esses dias a gente esteve lá em São Luís. E a gente vinha falando sobre algumas coisas, né? E é interessante como acontecem as coisas de Deus, né? Porque o pastor Anderson tem sua forma de ensinar, de pregar. A pastora Carita tem a dela, a pastora Dava, a pastora Andressa. E eu tenho o meu jeito, né? E assim é que acontece a beleza do corpo de Cristo, né? Que a gente consegue atingir vários nichos, né? E eu creio que muitos mais nichos vão ser alcançados, né? Porque eu creio que essa casa ainda vão nascer muitos e muitos pastores, né? Para a gente falar do amor de Jesus aí para todos os lugares desse mundo. Amém? Vocês estão felizes? Eita, meu povo tá triste. Quem é que tá aqui feliz, meu povo? Rapaz, a gente que tem Jesus tem que estar bradando. A gente tem que estar gritando, tá feliz. Olha, eu fico feliz quando eu vou pregar. Eu sempre peço a Deus, Senhor, confirma aí de alguma forma, porque que não seja eu, mas que seja o Senhor, né? E ontem eu estava me preparando para essa mensagem. Sentei lá na mesa, orei, coloquei um louvor, esperei, eu disse, cadê, Senhor? Cadê, meu Deus? Fale comigo. Aí a Andressa, com pouco tempo, chegou lá na mesa e aí eu disse, nada. Aí eu disse, rapaz, eu já orei, entreguei ao Senhor, sei que Ele vai falar comigo até eu ir para esse culto, porque Ele não tem condições, né? E fui dormir em paz, porque quando a gente sabe que o Senhor fala com a gente dorme em paz, a gente não fica preocupado, né? A gente deixa que aquela paz que excede todo o entendimento, ela invada os nossos corações. E hoje o Senhor me mostrou, né, o que Ele queria falar com a igreja. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Samuel. Nós estamos no ano da família, né? E eu confesso que também foi um desafio, né, pregar um pouco sobre família, porque eu nunca preguei sobre família, mas sempre chega a primeira vez. E eu sou um discipulador de casais, né? É engraçado porque você falar para casais, né, numa roda de casais, é uma coisa, né, mas você trazer uma palavra sobre família, né, para tantas pessoas que a gente não tem intimidade, que a gente não conhece, é um desafio, né, mas eis-nos aqui, amém? 1 Samuel capítulo 30. E sempre que eu vou ministrar, geralmente a gente vai ler muito. Da outra vez eu disse, quem não gostar de ler, vai ter que aprender a gostar de ler, né? Então, vamos lá. A versão que eu vou ler é na NVI. Se puder colocar essa versão aí, fica mais fácil, pessoal. E acompanhando para quem não trouxe a Bíblia, tá bom? Traga a Bíblia. Quem foi que trouxe a Bíblia? Papel, isso aqui, ó. Não perca esse costume, né, do papel. Eu sei que é uma bênção, né? A Bíblia está aí no seu celular. Mas vocês vão entender o porquê que é importante você estar com a Bíblia em mãos. 1 Samuel capítulo 30 diz o seguinte, a partir do versículo 1.
Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Diga assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Diga assim: encontraram um egípcio no lugar e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb. E incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Amém? Quer ler mais? Meus irmãos, esse texto ele falou muito comigo, porque ele conta a história de que Davi ele foi para uma batalha. E no capítulo 29, se você tiver oportunidade, interesse de ler depois, ele vai falar que eles não queriam levar Davi, eles não estavam confiando em Davi. Só que Davi já tinha passado 1 ano com eles e tinha demonstrado a sua fidelidade, o quão fiel ele era. Só que Davi insistiu em participar de uma batalha que não era para ele ir.
Deus não tinha dado nenhum direcionamento a Davi para ele ir para essa batalha. E eu já queria começar a perguntar a você, quais são as batalhas que você está travando? Você, homem da sua casa, ou você, mulher, que não tem o seu esposo, mas tem os seus filhos para cuidar? Quais são as batalhas que você está indo sem o direcionamento de Deus? Porque Davi foi para uma batalha e ele deixou para trás a sua família. Ele deixou para trás a cidade de Ziclag. E nós acabamos de ler a história falando que quando ele foi para essa batalha, pela qual ele não deveria ter ido, foi a oportunidade que os amalequitas acharam de destruir a sua cidade e levar prisioneiros as suas mulheres, os seus filhos e os filhos e mulheres de todos os soldados que ele insistiu em levar para aquela guerra. As nossas decisões, elas podem nos levar mais para perto de Deus ou mais para perto do inferno. Quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? Quando nós saímos da posição em que Deus nos colocou, nós não afetamos somente a nossa vida, mas nós podemos colocar em risco a vida dos nossos familiares. Quando nós ocupamos uma posição de liderança, e fica aqui essa deixa para os líderes da igreja. Quando você sai da sua posição, quando você não cumpre bem o ter o nome de Jesus e a bandeira que você carrega de Jesus, e você envergonha essa bandeira, e você envergonha o nome de Jesus, você não está envergonhando só a Jesus e prejudicando só a si mesmo. Você coloca em risco os seus liderados. Você tem se mantido na posição que Deus chamou para você estar? Mas diga assim, Deus, diga assim, meu irmão, Deus é misericordioso e Ele nos dá mais chances. E aquela atitude de Davi foi tão tamanha, as consequências foram tamanhas que eles gritavam. E eu queria que você começasse a pensar em vários guerreiros. Você pensa que naquela época a dificuldade que um homem tinha de chorar, né? Hoje nós olhamos, né, e a gente vê homens chorando, muitas pessoas dizem assim, oxe, mas seja homem. E você imaginar homens chorando até não conseguir mais, eles perderam as forças de tanto chorar. E eles colocaram a culpa em Davi, porque Davi era o líder deles. Só que Davi parou, chorou, e ele se colocou novamente na posição. E Davi fez o que ele não tinha feito quando ele decidiu ir para aquela batalha. Ele orou ao Senhor. Ele vestiu novamente a sua capa sacerdotal. Onde está a sua capa, meu irmão? Aonde você deixou? Quando foi que você deixou de vestir a sua capa sacerdotal? Você que é pai de família, você que administra um lar. Onde você deixou? Quando foi que você deixou a capa sacerdotal de lado e começou a tomar as decisões por suas próprias vontades e a sua própria sabedoria?
É tempo de você voltar a colocar novamente a capa sacerdotal. É tempo de você voltar a orar e se colocar na brecha pelos seus. E foi isso que Davi fez. E quando Davi orou ao Senhor, ele perguntou: Senhor, eu ainda consigo alcançá-los? Dá tempo ainda de trazer de volta talvez a minha família? Ele não sabia se eles tinham matado eles, mas ele talvez tenha pensado porque não existiam corpos lá. Então existia uma esperança. E muitas vezes nós, quando largamos essa capa pelo nosso ego, Davi ele foi para uma guerra por conta do orgulho. Mas pela misericórdia de Deus, com a resposta do Senhor, o Senhor disse: vai, Davi, você vai encontrar eles. Você vai trazer de volta a sua família. Você vai trazer de volta tudo que levaram de você e desses homens. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números. Coloca aí o tema, por favor. Eu queria uma imagem que eu não consegui, eu tinha essa imagem na minha mente, mas eu achei essa imagem fantástica também, né? Porque ela mostra uma família, né, ao redor da mesa, lendo a palavra, né? Os pais instruindo seus filhos. E o nosso tema hoje é: levante a bandeira e espante o inimigo. Queria que você lesse comigo Números capítulo 2, o verso 1, o verso 17 e o verso 34. Bom? A palavra diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão. Pode passar o 2. Os israelitas acompanharão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. Verso 17. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos, na mesma ordem que acamparem, cada um no seu próprio lugar, junto à sua bandeira. Verso 34. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com a sua família. Amém? A visão de Deus, meu irmão, para a minha e para a sua família, é uma visão de exército. Quando o povo saiu do Egito, quando Moisés libertou aquele povo, eles saíram como família, levando seus filhos nos braços, e eles começaram a seguir uma jornada de 40 anos no deserto. Mas depois que eles chegaram no seu destino, na terra prometida, eles deixaram de ser uma família e passaram a ser um exército. E quando a gente fala em deserto, o povo passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias. Quanto tempo você ainda quer passar no deserto? A decisão é sua. Saia logo desse deserto. Deserto não é o local onde Deus quer colocar você.
deserto, ele tem que ser passageiro na sua vida. E você diz, não, mas eu estou na igreja e eu sou ovelha. E eu quero dizer para você que chegou o tempo de você deixar de ser ovelha e você passar a ser filho. Porque a ovelha, meu irmão, ela não sabe para onde vai, ela não tem direção. E nós não estamos aqui em cima desse altar para causar uma dependência em você. E você ficar atordoado sem saber para onde vai. Filho tem direcionamento. Ovelha não tem direcionamento. Seja filho. Saia da posição de ovelha e passe a ter uma posição de filho. Não de autodependência, mas da dependência está no Senhor. É claro que você pode buscar conselhos, palavras, mas não se torne um mendigo espiritual. Não continue sendo um mendigo espiritual, meu irmão. Não foi para isso que Deus lhe fez. Não é para isso que você está aqui. Você não nasceu para ser mendigo espiritual. Diga isso para o seu irmão ao seu lado. Você não nasceu para ser um mendigo espiritual. Amém? O deserto os transformou em um exército. O deserto tira de você o melhor, mas você decide quanto tempo você vai ficar aí. Israel tirou o seu exército das casas, dos filhos. Se a casa tem filho, ela se transforma em um exército. Israel venceu todas as batalhas, com exceção da batalha de Ai. Quando Acã, ele fez algo que o Senhor pediu para ele não fazer. Ele tomou dos despojos de Jericó. Só que eles tinham a palavra de que todos os lugares em que eles fossem e ganhassem batalhas, eles poderiam pegar dos despojos. Mas Jericó era a porta de entrada de Israel. Jericó era as primícias de Deus. E Deus não quer dar das suas primícias. Ele disse, olhe, vocês peguem de qualquer lugar, menos desse lugar. Esse lugar é meu. Tudo que tem lá é meu. Mas a vaidade de Acã foi mais forte do que o direcionamento de Deus. E eles perderam a batalha. Mas eu quero que você se reporte comigo. Quando o povo de Deus ainda era escravo no Egito. Você concorda que se eles quisessem ter se rebelado contra o faraó, eles venciam ele naquele lugar? É claro. Só que o Egito, meu irmão, não é lugar de exército. Quando Moisés, ele decidiu sair do Egito, ele disse para o faraó, olha, eu vou sair para orar no deserto. Ele disse, não, ore aqui. Ele disse, não, eu quero ir orar no exército e vou levar os meus filhos. E o faraó disse, tudo bem, pode levar os seus filhos. Eu também vou levar os meus bens. E mais ainda que você vai me dar. Ele disse, tudo bem, mas orem aqui perto. E ele disse, não, eu quero orar longe. Eu não quero orar perto daqui.
Porque, meu irmão, enquanto você estiver no Egito, enquanto você ainda estiver debaixo de um governo faraônico sobre a sua vida, infelizmente, não tem como o Senhor ouvir você. Não tem como o Senhor te tirar de lá. A sua casa é um exército do céu. E sabe como é que ele se transforma em um exército? Cada pai saía com a sua bandeira, como nós lemos em Números. E eles seguravam a sua bandeira, e nas suas bandeiras existiam os insígnios para dizer de qual clã ele pertencia. Nós carregamos bandeiras. Você carrega uma bandeira. A bandeira, ela fala de identificação. E se você já aceitou a Jesus, você carrega uma bandeira. Uma nação, ela é reconhecida por causa da sua bandeira. E quando você sai da igreja, você sai levando uma bandeira. E você vai para os lugares levando essa bandeira. Ou nós estamos perdendo essa bandeira. Eu estava em uma padaria com a Andresa. Entrou um senhor, calça, sandalinha havaiana, camisinha de botão. Quando eu olhei para o lado, acho que era a esposa dele, sainha no joelho, não tinha brinco. Aí eu disse: amor, aquele povo ali é crente. Irmãos, nós só somos reconhecidos hoje, muitas vezes, pelas roupas que nós usamos. E você acha que isso é suficiente para você ser reconhecido como povo de Deus? Quando você chega em um lugar, as pessoas sentem que exala algo diferente de você. Ou você senta também na roda do escarnecedor e você fala a linguagem que eles falam. Quando Pedro negou Jesus, conheceram ele porque ele andava com Jesus. Mas ele negou Jesus 3 vezes. Você tem sido Pedro que negou Jesus 3 vezes? Ou você tem sido Pedro que lá em Antioquia, eles falavam tanto sobre Jesus, eles eram tão parecidos como Jesus que eles foram chamados de cristãos? Qual Pedro você tem sido? Você tem que passar a ser reconhecido. E um livro que eu li do pastor Felício, e ele falava isso, né? Você está na hora de perder a sua cara de gospel e passar a ter sua cara de cruz. A sua cara de gospel, meu irmão, é uma cara fingida. É uma cara hipócrita. Mas quando nós encarnamos Jesus em nós, quando nós passamos a sofrer o que Jesus sofria, porque Jesus, ele era cuspido, ele era maltratado, ele era julgado, ele era feito tantas coisas com ele, mas só podia exalar uma coisa de Jesus: amor. Jesus ainda orava ao Pai e dizia:
Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando você está passando por alguma prova com algum irmão, você diz: Senhor, amaldiçoa aquela praga, leva ele para o inferno, que aquilo ali só sabe fazer as coisas do inferno. Não foi isso que saiu de Jesus. Jesus era humilhado e exalava amor. Jesus era traído e exalava amor. Judas chegou para beijar o rosto dele e ele ainda chamou Judas de amigo. Jesus tirou as suas vestes, colocou a toalha e ainda lavou os pés de Judas. E ele já sabia que Judas iria traí-lo, porque só saía amor dele. O que tem saído de você, meu irmão? Marido, erga a bandeira da sua casa. A pior coisa que tem é um pai sem direção, desgovernado. E tem dias que nós estamos assim. Abra aí em Salmos 25, 12, por favor. Se você está um pai desgovernado, quem são esses que temem ao Senhor? Ele os instruirá no caminho que devem seguir. Você tem buscado o direcionamento do Senhor? O inimigo, ele nunca vai derrubar a sua casa de uma vez. Ele vai rodear. Ele vai sitiar a casa. Ele vai colocar armadilhas. Lá em 2 Reis, no capítulo 7, vai contar a história que Eliseu, ele recebeu um direcionamento de Deus. E ele foi falar para o general, porque os sírios tinham rodeado toda a cidade. E eles estavam passando fome. E eles não tinham nada para comer na cidade, porque os sírios tinham tomado toda a cidade. E eles não tinham mais acesso às comidas. E Eliseu recebeu um direcionamento de Deus dizendo: olha, amanhã por essa hora a fome vai acabar. Um silo de farinha, 2 silos de cevada vão valer 1 peça de prata. E ele disse isso para o general. E o general olhou para Eliseu e disse assim: nem que o seu Deus desça aqui, isso pode acontecer. E aí Eliseu falou para ele: isso vai acontecer e você não vai participar disso. E aí, meus irmãos, tinham 4 leprosos. Você sabe como se dava um leproso naquela época? O leproso, quando eles identificavam a lepra, eles eram colocados para fora da cidade e ficavam como se fossem uma cidade deles. E eles não tinham mais acesso àquela cidade. E os leprosos também estavam passando fome. Eles já estavam comendo até cabeças de jumentos. Eles já estavam praticando canibalismo, e a palavra fala sobre canibalismo. E chegou numa situação que eles disseram: olha, se a gente ficar, a gente morre de fome. Se a gente entrar na cidade, a gente morre de fome. Vamos encarar esse exército.
Agora me diga como é que 4 leprosos tinham condições de enfrentar um exército. E eles foram em direção ao exército. E a palavra que Deus tinha dado a Eliseu se cumpriu da seguinte forma. Olha como Deus ele é estratégico. Deus fez soar nos ouvidos dos sírios sons de cavalo. E eles achavam que eles tinham se unido com vários outros lugares e iam derrotar eles. E eles ficaram com tanto medo que eles deixaram o local onde eles estavam lá sitiando a cidade e correram. E lá vai os leprosos, ó. Se depararam com um imenso banquete. Com tudo, eles abandonaram tudo e os leprosos se fartaram. Só que teve um que disse assim: olha, eu não acho correto isso que nós estamos fazendo. Vamos contar ao povo da cidade que nós estamos aqui. E uma cidade ficou com medo na mão de leprosos. Não importa quem você foi um dia. Não importa se você um dia foi um drogado. Não importa se um dia você foi um traidor. Não importa a situação que você já passou na sua vida. O que importa é quem você é hoje. Meu irmão, o leproso, lá em Levítico, no capítulo 13, ele fala que quando uma pessoa era detectada a lepra nele, eles mandavam que rasgassem as suas vestes, que eles pegassem os seus cabelos e descessem os seus cabelos. E quando eles entravam em locais públicos, eles entravam com a mão cobrindo a parte inferior do seu rosto, gritando: imundo, imundo, imundo. Chega de ser leproso. Chegou a hora, meu irmão, de você se voltar para Jesus. Assim como fala lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, que ainda que os seus pecados... Eu queria colocar esse versículo, por favor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Amém? Meu irmão, chegou a hora de você vestir vestes novas. E quando o Senhor fala na palavra que ele tem que ser branco como a neve ela vem do alto. E essa primeira santificação você só pode adquirir através de Jesus. Nós não temos como produzir essa primeira santificação, que ela se dá quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas existe uma segunda santificação, que ele fala que nós nos tornaremos brancos como a lã. E essa santificação vem a partir das nossas escolhas. O Senhor já fez a parte dele. Falta você se posicionar e fazer a sua parte. Quando nós pensamos naquela história novamente de Davi, existiram sequestradores, né?
eles foram na cidade, destruíram, levaram suas famílias. E você precisa levantar a sua bandeira da sua casa e espantar o inimigo. E eu quero ser para você nessa noite aquele egípcio que levou Davi ao encontro dos saqueadores, dos sequestradores. E você tem que colocar para correr da sua casa o primeiro sequestrador, que é o ativismo. O ativismo é quando você tem tempo para tudo e para todas as coisas, menos para a sua família. Você prioriza o trabalho, o ministério, os amigos. Você ainda diz, mas a palavra de Deus fala para eu fazer tudo como para o Senhor. E você ainda tem a ousadia de usar a palavra de Deus em seu favor, para justificar a falta que você está fazendo na sua casa, a falta de atenção que você tem deixado de dar para sua esposa, a falta de comunhão que você tem deixado com os seus filhos, porque você tem priorizado tudo menos a sua família. Hoje é dia 18. E essa palavra de família ao redor da mesa, ela foi falada há vários dias. Quantos dias você tirou nesses 18 dias do ano com a sua família ao redor da mesa? Quantas vezes você parou para ler a palavra com a sua esposa, com os seus filhos, para você comer com eles? Meus irmãos, direcionamentos são dados. Nós passamos dias em um retiro de pastores. Vários direcionamentos foram dados. Mas a escolha é nossa de segui-los ou não. A escolha é sua de você restaurar a sua família ou não. Não espere que Deus faça algo sobrenatural, sendo que falta um posicionamento seu. Deus, ele só vai agir onde você não consegue agir. O outro sequestrador que eu quero que você expulse da sua casa é a tecnologia. Meu irmão, a tecnologia é uma bênção, assim como o dinheiro. Mas eles só se tornam bênçãos quando eles são nossos empregados e não os nossos patrões. E essa tecnologia é lá dentro dos nossos lares, nas nossas vidas, sem nós percebermos. Nós vamos hoje para um restaurante, tem uma televisão. E se nós pararmos para pensar, é um absurdo ter uma televisão e no momento de ceia. Chegou a hora de nós voltarmos aos primórdios, onde nossos pais nos forçavam literalmente a estar junto com eles na mesa. Já passou da hora de você, pai, de você, mãe, colocar um limite no seu filho. Você está perdendo ele e você não está percebendo. Seu filho está tão vidrado hoje, para você se livrar. Eu não sou pai ainda, mas eu já determinei isso com a Andresa. Independente do choro, da altura do choro, ninguém vai curar choro de menino com celular.
Porque quando não tinha celular, minha mãe era obrigada a estar escutando os gritos. E por que eu não vou escutar os gritos do meu filho? Vá na loja de material de construção, bote um tampão no ouvido aqui para amenizar. Dê seus pulos. Crie outras estratégias. Mas tire esse vício infeliz da vida do seu filho, enquanto há tempo. Os índices de suicídio têm aumentado muito porque não existe mais convívio entre as pessoas. Você chega em um restaurante, está lá o pai, a mãe, os filhos todos vidrados em um celular. Mesa é lugar onde você detecta coisas. Na mesa é um local onde você vai perceber se o seu filho está bem ou não. Na mesa você vai perceber se o seu filhinho está sendo abusado, ou se a sua filhinha está sendo abusada. Mas você não tem mais tempo para eles. O terceiro sequestrador que eu queria deixar para você nessa noite são os falsos relacionamentos. Quanto tempo a gente investe? Afeto, cuidado, em gente que está com a gente só para usar a gente. Só amigos verdadeiros entenderão que família é uma prioridade para você. Jesus investia tempo com a sua família. Até o dia que ele disse: a minha família são os que fazem a vontade do meu Pai. Com quem você tem se relacionado? Quem que você fala que é o seu amigo? Aqueles que fazem a vontade do Pai ou aqueles que fazem a vontade do diabo? Quem você tem colocado dentro da sua casa? De quem você tem recebido presentes? Cuidado, irmãos, com os presentes que vocês recebem. Nem sempre um presente vem acompanhado de uma boa intenção. Cuidado para não receber uma macumba na sua casa sem saber. Ore por sua família. Mães, sejam mulheres sábias, que edificam seus lares. E não a tola que com as suas próprias mãos ela destrói. Assim como está em Provérbios 31. Eu sei que essa palavra, para você dizer um glória a Deus e um aleluia, é difícil. E essa é a intenção. Eu não estou aqui para você encher o meu ego com o seu aleluia, com o seu glória a Deus. Eu estou aqui para lhe ajudar a você tomar um rumo diferente na sua vida. A você cumprir o seu papel de sacerdote ou sacerdotisa na sua casa. Esse lugar aqui não é responsável pela criação dos seus filhos. A igreja, ela é um enorme local de combustível, um posto de combustível. Mas esse posto de combustível só fornece combustível para hoje. E você sai daqui uma Ferrari, uma Lamborghini, tunada.
e amanhã você parece um Corcel 82 a álcool, só fazendo fumaça. Porque, meu amigo, minha amiga, a porção, ela só vale para um dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só serve o de hoje. Pão dormido não presta. Se você não se alimentar, se você não colocar esse combustível diário na sua casa, se você não orar, se você não se colocar na brecha pela sua família, se você não meditar na palavra e ficar sendo essa Ferrari constante, tem uns maridos que tem umas Ferrari em casa, né? Outras é mais uma D20. Tem uns que tem um tratorzão em casa, mas seja um trator novo, zelado. Eu não tenho carro, pastor. Sai, deixe de ser uma Monarch e passe a ser uma bicicleta de 100 mil reais. Hoje tem bicicleta de 150 mil reais. Eu não tenho nenhuma. Imagina a de 150, né? Mas, meu irmão, corra. Exatamente, pastor. Vá para o CTF, pastora Dalva. Meu irmão, se você está pensando em fazer exercício, olha que bênção. Você vai cuidar do corpo e ainda vai receber uma palavra abençoada. Olha o privilégio. Olha que privilégio. Você está lá, ó. Pastora Dalva está lá, vai. De repente ela diz, ó, o Senhor está mandando dizer. Eita, menino, não tem um lugar melhor para ir não, rapaz. Eu já estou me preparando com a Andresa, só está faltando comprar meu sapato. Nós vamos lá sofrer, pastora. No início, depois a gente colhe os frutos. Amém? Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a refletir um pouco sobre como anda a sua vida, como anda a sua família.